Olá, boa noite a todos do YouTube. Estamos de volta aqui com a nossa leitura. Hoje, a partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Na verdade, o capítulo 24, porque esse é o último capítulo do Evangelho de Lucas, né? E ontem, então, nós lemos sobre Jesus passando por Pilatos, a crucificação, a história do bom ladrão e a morte e sepultamento de Jesus. Hoje, aqui no capítulo 24, nós vamos ler aqui o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Lembrando que se você conhece alguém que tem dificuldade de leitura, não tem muito tempo para ler, mas consegue parar um pouquinho para ouvir, recomende esse vídeo. Assim, todos nós podemos manter uma leitura diária e constante da Bíblia, tá bom? Vamos continuar aqui então a partir do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Vamos lá. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, elas foram ao sepulcro, levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram diante delas com veste fulgurante. Cheias de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram: Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galiléia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E elas se lembraram de suas palavras. Ao voltarem do túmulo, anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. As outras mulheres que estavam com elas disseram-no também aos apóstolos. Essas palavras, porém, lhes pareceram desvario, e não lhes deram crédito. Pedro, contudo, levantou-se e correu ao túmulo. Inclinando-se, porém, viu apenas os lençóis, e voltou para casa, muito surpreso com o que acontecera. Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam, com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhe ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos e declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, tais como as mulheres haviam dito, mas não viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração, para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes em todas as escrituras que a ele dizia respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou, então, para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos os 11, seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho.
Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o então e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse todo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até serdes revestidos da força do alto. Depois levou-os até Betânia, e erguendo as mãos abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles, e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele. Depois voltaram a Jerusalém com grande alegria, e estavam continuamente no templo, louvando a Deus. Amém? E assim nós finalizamos o Evangelho de Lucas, com a ressurreição de Jesus, a aparição dele para os dois discípulos que iam ali para o caminho de Emaús, depois aparecendo para os 11 e, enfim, ascendendo aos céus. Nessa parte aqui é interessante que os discípulos, eles estavam, quando fala que estavam a 60 estádios de Jerusalém, aqui tem um comentário, né, que diz que tem uma variação menos garantida que diz que são 160 estádios. Então, eles estavam a uma distância muito boa de Jerusalém. E quando eles reconheceram que era o Senhor, que eles reconheceram no partir do pão, na forma como Jesus abençoava, partiu o pão, distribuiu o pão, eles ali reconheceram que era Jesus. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém para contar aos 11 o que tinha acontecido, né? Também a mensagem dos anjos para as mulheres, a Maria Madalena, a Joana e a Maria, e a promessa do Senhor, né, que ele iria revestir os discípulos da força do alto, aqui já se referindo ao Espírito Santo, né, e ele pedindo para que os discípulos permanecessem na cidade até que eles fossem revestidos do Espírito Santo. É por isso que o livro de Atos, na verdade, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. O livro de Atos, quem escreveu foi Lucas. Então ele escreveu o Evangelho de Lucas e depois nós vamos ver no livro de Atos que é exatamente a continuação do Evangelho de Lucas. É o livro de Atos. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós vamos iniciar então o Evangelho segundo João. E assim nós completaremos os quatro primeiros evangelhos do Novo Testamento. Até amanhã, fiquem com Deus e tchau.